queridos, a paz do Senhor, olá, igreja do Senhor, olá, família de Deus. Mais uma semana juntos aqui estudando a palavra dele, estudando a palavra do Senhor, estudando as Escrituras, né? A própria palavra diz que nós devemos examinar as Escrituras e é muito importante esse tempo, estarmos aqui hoje, segunda-feira, a partir das 6 horas da noite, ou melhor, 18 horas. Então, quero já te dar um bom fim de tarde, um ótimo início de noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos começar orando, né, nesse tempo, para falar com Deus e pedir também o entendimento daquilo que Ele quer falar conosco através da sua palavra e através desse estudo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez, mais uma semana, estarmos juntos aqui, Pai, para aprender do Senhor e com o Senhor, sobretudo com a Tua palavra, palavra da salvação, palavra do amor, palavra que transforma, liberta, cura e que faz com que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por essa família que está participando nesse tempo, a família do Senhor, o Teu povo, né, e que possa chegar a cada coração esse estudo de forma que venha a transformar algo em nós, daquilo que ainda precisa ser transformado. A Ti oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe mais uma vez. Vamos continuar com as cartas paulinas, que são extremamente preciosas para nós, extremamente preciosas para a igreja. Por quê? Por que ela é preciosa para a igreja? Porque Paulo, na sua grande maioria, né, ele escreve as suas epístolas, né, as suas cartas às igrejas. E para quê? Para exortar, para ensinar, para agradecer, também para louvar a Deus pela vida daquela igreja, mas muitas vezes para apontar os erros, para mostrar aquilo que precisa ser mudado. E aquilo que precisa ser mudado em nós, né, é a palavra de Deus quem vai ser a nossa, né, o nosso modelo, a nossa fonte de pesquisa para saber que, enquanto igreja, como devemos agir, o que devemos fazer, enquanto cidadãos do céu, como nós devemos proceder diante de Deus e diante do povo, diante da sociedade, diante do povo de Deus, né? E eu quero hoje estar lendo com vocês o capítulo 2 de Gálatas, que é um capítulo que fala um pouco de algumas divergências que estavam acontecendo e que precisavam ser resolvidas. Olha que interessante, né? A Bíblia nos ensinando como resolver divergências, sejam elas teológicas, sejam elas culturais, à luz da palavra de Deus. Então, o que Paulo vai falar aqui aos Gálatas, e o que é mais interessante, é que por que Paulo registra aos Gálatas nessa carta, esse acontecimento, quando ele vai falar do apostolado aos judeus e aos gentios, quando ele vai falar, por exemplo, do chamado dele com o chamado de Pedro, quando ele vai falar, por exemplo, de uma espécie de concílio que aconteceu em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, onde precisou discutir coisas assim. Me parece que aqui é uma parte administrativa da carta que deveria sim chegar ao conhecimento daquele povo. Por que precisava chegar ao conhecimento daquele povo? Porque aquele povo precisava conhecer a história e até mesmo o chamado desse apóstolo tão importante, né, para a palavra de Deus, para a Bíblia e para todos nós enquanto igreja, que era o apóstolo Paulo. Então, nós estaremos nesse tempo, né, nessa semana, esmiuçando esse texto do capítulo 2, né, e nós estaremos lendo até o versículo 10, que vai ser de suma importância para nós entendermos um pouco do que aconteceu aqui na igreja em Jerusalém. A partir do versículo 11, você vai ver aqui também uma discussão teológica, né? E quando eu falo discussão, eu falo no lado bom da coisa, né? Porque ali é realmente colocando os pingos nos is, cada ponto no seu lugar, para que houvesse o entendimento, inclusive daquela igreja de Gálatas,
de que a justificação era pela fé. Então houve ali, né, um debate teológico e aí, a partir do versículo 11, Paulo vai exortar ali, né, aquelas pessoas que estão achando que a justificação viria, né, pela lei, pela obediência à lei, mas ele está ali mostrando para aquelas pessoas que não. Assim como ele foi justificado por Cristo Jesus por meio da fé, ele estava querendo mostrar que para aquelas pessoas, né, que a diferença, né, entre você ser justificado pela fé e pensar que é justificado pela lei, pelas obras da lei. Então, meus irmãos, eu quero começar aqui o capítulo 2, a princípio, né, através do primeiro versículo, para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus quer falar conosco através do capítulo 2 de Gálatas, da Epístola aos Gálatas. Vamos ler então, diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus, olha isso, hein, o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Até aí, nesse primeiro momento, lemos aqui o versículo 1 e o versículo 2. Né? É interessante que Paulo ele vai falar que quando ele vai a Jerusalém, 14 anos depois, ele vai em obediência a uma revelação. Ele vai em obediência a Deus. Ele vai em obediência à palavra de Deus. Né? Então, quando Deus fala para ele que ele tem que ir a Jerusalém, e ele aceita ir a Jerusalém, levando Barnabé e levando a Tito, significa, e ele deixa isso bem claro, que ele está indo em obediência. Irmãos, obedecer, né, é uma das coisas que mais nós devemos trabalhar nesse tempo. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade, seja ela cultural, seja ela social, totalmente diferente do que a realidade daquela época. E isso faz com que, em muitos momentos da nossa vida, da nossa caminhada, seja ela social ou eclesiástica, nós não tenhamos a verdadeira essência da obediência. Né? Talvez a gente acha que está obedecendo, mas há uma deturpação naquilo que nós temos como essência da obediência e talvez da obediência que tem sido pregada nos dias de hoje. E quando eu falo pregada, eu não estou falando das igrejas, eu estou falando da sociedade, né? Onde nós deixamos muitas vezes de obedecer a regra para obedecer a exceção, onde nós passamos a obedecer às nossas vontades para obedecer e deixar de obedecer à vontade de Deus. Né? Por quê? Porque a Bíblia, me parece que para algumas pessoas, a pessoa pega a palavra de Deus, isso aqui é bom obedecer, porque isso aqui vai ao encontro ao meu desejo, à minha vontade, então isso aqui eu obedeço. Isso aqui não é bom obedecer, por quê? Porque isso aqui vai contra a minha vontade, então eu não obedeço. E o não obedecer, queridos, é sinônimo de desobediência, né? E Paulo ele está mostrando aqui o seguinte: olha, eu só vim a Jerusalém 14 anos depois porque eu fui obediente a uma revelação de Deus. E eu trouxe testemunhas, eu trouxe Barnabé, eu trouxe Tito, pessoas que caminham comigo, pessoas que são meus companheiros nessa jornada, nessa caminhada, para mostrar que eu não estou sozinho. E ele vai continuar dizendo aqui no versículo 2, que ele expôs, ali ele fala assim, olha, lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Olha só, ele não expõe ali a palavra dele. Ele está dizendo assim, olha, ele não está falando assim, olha, eu expus os meus desejos, eu expus as minhas vontades, eu expus ali o que eu queria expor, daquilo que eu acredito como é o evangelho. Não, ele expôs o evangelho. Qual evangelho? É o evangelho de Cristo. Mas que evangelho, para quem ele está pregando esse evangelho? Para os gentios.
Então esse evangelho, ele precisa chegar aos gentios baseado numa linguagem na qual os gentios poderiam entender. E aí Paulo está dizendo aqui exatamente isso, olha, eu expus o evangelho que eu prego aos gentios. E aí ele fala uma coisa muito importante, muito importante para nós nesse tempo. Ele diz que fala assim, olha, em particular, eu procurava aqueles que eu podia, que tinham influência. Eu não estava só preocupado em influenciar, mas eu estava preocupado em encontrar naqueles locais, né, no meio dos gentios, pessoas que tinham influência, para que eu não estivesse correndo em vão, para que eu não estivesse ali trabalhando em vão, né? Observa que quando Jesus ele vai falar lá com a mulher samaritana, ele vai falar com uma pessoa que aparentemente aos nossos olhos, porque se você olhar toda a vida daquela mulher, uma mulher que foi casada várias vezes, uma mulher que estava ali em adultério, porque ela estava com um homem que não era o dela, olha o contexto. Aos nossos olhos, era uma mulher ali que estava à margem da sociedade, uma pessoa que talvez não tivesse voz, né, diante da sociedade. Mas Jesus sabia que ela era influente naquele lugar. Então Jesus se encontra com ela, fala com ela, ela começa a ser a primeira missionária daquele lugar, né? E é importante dizer isso porque estamos vivendo agora o mês de setembro, que é o mês de missões nacionais, e aquela mulher foi missionária naquele lugar, né? Mas por quê? Porque ela era uma pessoa de influência, ela era uma pessoa que conseguia influenciar outras pessoas. Jesus, sabendo disso, né? Jesus é o dono do tempo, né? Não me parece que aquele encontro foi por acaso, não me parece que aquele encontro foi um acidente do acaso, e Jesus se encontra com aquela mulher, e aquela mulher fala de Jesus para aquela cidade toda, né? A ponto daquela cidade de Samaria depois falar, olha, antes a gente conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora a gente está vendo o Senhor aqui, vendo os milagres, vendo os prodígios, e nós cremos no Senhor. Mas não foi dito por qualquer pessoa. E Paulo deixa isso claro. Ele buscou pessoas que pudessem influenciar outras pessoas, né, do evangelho que era pregado aos gentios. Então, meus irmãos, ao longo dessa semana, nós estaremos aqui esmiuçando sobre essa pequena parte, essa perícope, essa pequena porção do texto que Paulo escreve aos Gálatas, que vai ser muito importante também para o nosso entendimento de como que tudo isso foi discutido, onde isso termina e de que maneira, né, isso influencia nas nossas vidas até hoje. Que Deus possa continuar abençoando a tua vida, a sua casa, a sua família, e ao longo dessa semana, todos os dias, às 18 horas, estaremos aqui juntos, mais uma vez estudando a palavra de Deus. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã.